vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos, um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente e compartilha. Siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros, meus queridos amigos, inscritos, não inscritos, se inscreva! E, bom, tivemos um showcase de Resident Evil, na verdade da Capcom em geral, né? Então, na verdade, foi um Spotlight, aqui de junho de 2025. Nossa, nem imaginei que eu ia sobreviver tanto tempo. Tô velho. General tá aqui dormindo. Dormindo nada, né? Tá aqui loucão pra avançar aqui e fazer malabarismo. Saga o rabo, general. Fica quietinho aí. Do que o Willy tá passeando, fazendo alguma coisa estranha. Mas vamos aqui ao que interessa. Ah, muita gente transmissão ao vivo. Por que você não fez? Porque eu não tenho tempo, porra. Por isso que eu não fiz transmissão ao vivo. Não tenho tempo. Um monte de coisa pra fazer, um monte de merda pra fazer. São 2h53 da manhã. Eu tenho que acordar às 5 horas. Eu tenho 2 horas de sono. Tô fudido, tô. Meu cabelo tá uma merda. Tá uma merda. É isso aí. Vamos ver, assistir, fazer um react do Spotlight. Não é exatamente. Ai, primeiro exemplo. Não é. Não. Gente, isso da cabeça. Eu já sei mais ou menos o que eles falaram, mas é interessante a gente ver, dialogar, gravar, registrar. Porque o Resident Evil 9 tá prometendo muita coisa e eu quero que isso seja bom. Eu quero, tô desejando. Não tenho poder de mudar nada, mas vamos dar uma olhadinha e conversar sobre. Eu sei que tem coisas ainda além do Spotlight. Então vamos lá, vamos embora. Vamos aqui ao Spotlight que veio da Capcom lá, Capcom Spotlight aqui em junho de 2025. Bora. Verifique a classificação indicativa. Porra. Brabo. Qual é o conceito de Resident Evil 9 Reckon? 開発のコンセプトは病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね、気持ちよさ、そこのカタルシスってやっぱこう脳汁が出るんですよね。それ自体が Duas coisas só que aqui é um vislumbre de um cenário novo. Isso aqui não estava em nenhum game de Raccoon City, Resident 1, 2, 3, Outbreak. Nós não tínhamos esse cenário. Parece ser o hotel por cima. E vamos entender essa ideia de medo viciante. Gente, já pararam pra pensar por que é tão bom jogar Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, games de terror, Outlast? E assim, é um bagulho que parece sofrimento gratuito.
você sabe que você vai se fuder. Você sabe que você vai tomar susto. Você sabe que você vai se lascar. Se bem que a primeira vez que eu joguei Resident Evil, que foi um dos primeiros games que eu joguei no PS1, lembrando que eu comecei com Nintendo 8-bits, Atari, Master System 3. E um pouco depois eu fui pro eu fui pro PS1, né, um PlayStation 1. E não foi o primeiro jogo que eu joguei em PlayStation 1. Deve ter sido o segundo ou... Não, o primeiro ou o segundo, agora eu não me recordo. Mas foi um dos primeiros. O primeiro que eu comprei, foram 3 games. Crash Bandicoot Collection, que vinha Crash 1, 2 e 3. Comprei Resident Evil 1. De fato, o primeiro Resident Evil que eu comprei foi o Resident Evil 1. Normalzão, padrão, não era Director's Cut, não, é o Resident Evil 1 raiz. Lá nos Cafundó do Judas, lá, gente, 1990 e alguma coisa. Na época que tá perto do lançamento. Ah, você pegou pirata original. Pobre, original. Você sabe que isso não existe, né? Pobre comprando game original. Lá em 1990, não, isso não existe. PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360, era tudo Jack Sparrow. Não tinha como. A realidade do Brasil era essa. Ah, mas é pirataria. Pirataria. Pirataria, naquela época, era a única forma de players mais humildes conseguirem jogar alguma coisa. Tanto que, como usuário de Atari, Nintendo 8-bits e outros jogos de cartucho, a maioria dos cartuchos que eu comprei eram piratas. De cartucho original, acho que eu tinha o Super Mario Bros 3. Do Atari, eu tinha um de corrida que eu não lembro agora qual que era o nome. Acho que o meu Battletoads era o original. No Nintendo 8-bits. Todo o resto pirata. Vem até um adaptador para você jogar certas fitas que era de um pro outro. Você jogava no Nintendo 8-bits com o adaptador para ficar uma fita maior e tal. Sim, era assim que se virava na época. Era pirataria, era jogo de cartucho duvidoso. Tanto que eu joguei o famoso, entre aspas, né, porque provavelmente ninguém conhece, mas é da minha época, Mario Ninja. Que porra era Mario Ninja? Essa história, saindo do tema completamente. Mario Ninja era nada mais nada menos que um jogo do Jack Chan com um mod que eles fizeram e embutiram isso num cartucho, onde eles tiraram a cara do Jack Chan e botaram a cara do Mario e chamaram isso de Mario Ninja. Que era para um console que seria o quê? Computer Game. E futuramente o Dynavision. Não sei se vocês lembram da propaganda, acho que do Bom Dia e Companhia alguns anos depois. Que era: pai, eu quero uma calculadora, aí alguma coisa, não, a calculadora, um videogame e, claro, um computador também. Ah, pai, filho, isso é tudo muito caro, mas eu te trouxe um Mesh Computer da Dynavision, da Dynacon. Era mais ou menos isso, a propaganda, que era o mesmo videogame que dava no Bom Dia e Companhia antes do PlayStation. Antes da galera ficar gritando PlayStation, PlayStation, Dynavision. Eu tive o Dynavision também. Mas eu conseguia jogar esses jogos que saíam pra Computer Game. Eu tinha um Computer Game, que era um outro console totalmente fora. Não faço ideia de que porra era. Era um console que eu comprei na 25 de março, na época lá. Não faço ideia do, sei lá, de que equivalente ao quê. Mas ele rodava jogos de Dynavision e alguns jogos. Olha o Duke William aqui. Tá de roupinha, o bebê tá de roupinha. Ai, olha lá, que neném bonito, de roupinha. E o general já apagou, já. Não vai acordar o teu filho, pelo amor de Deus. Só deita aí. Whatever. Então, eu jogava isso.
E tinha o Mario Ninja, que era só eu tirava a cabeça do Jack Chan, botava a cabeça do Mario, era um jogo da hora pra caralho, mano. Eu me divertia pra porra. Era muito bom. E era o que eu tinha pra jogar na época. Já quando rolou a era dos jogos do PlayStation, sim. Eu tive o Resident Evil 1, Crash Collection e Blood Horror, cuja gameplay já gravei. Se eu não me engano, em live, mas... não sei se foi em live, mas já tá no canal, Blood Horror. Que assim, ela falou que ia dar Hudson muito boa, que pra mim era melhor que Tekken, que era o Tekken 3 que tinha na época, mas whatever. Então assim, voltando ao Resident Evil, esse cenário não tem nenhum Resident Evil. E quando eles estavam falando sobre, sabe, essa coisa de querer jogar o terror, o que atrai você pro terror, são, assim, quando você para pra pensar, o desafio, a curiosidade sobre a história, a gameplay, sim, de fato atrai bastante, tanto que eu preferia jogar Resident Evil e Silent Hill do que Fatal Frame. Porque a gameplay da câmera, apesar de dar muito mais susto, parecia ser muito mais focada só em jumpscare. Apesar de que não era muito dinâmico, as coisas aconteciam, pulava na sua tela, conforme a sua gameplay. Mas aí eu preferia. Então, assim, é uma coisa que, de fato, pela fala, faz um vício de jogar jogo de terror. E isso, de fato, é real. Vamos continuar aqui no nosso vídeo. もっとやりたい、遊びたいっていう中毒性を持う。そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのが作れるんじゃないかなっていうのがビッグゲームの出発点でした。 Aqui falaram que esse seria o perseguidor da Grace, que é aquela mulher gigante. De fato, ela é muito alta. Ela tá baixando e assim, essas portas devem ter indo mais ou menos uns 2 metros, as portas aqui. Pra cá, aqui. Isso. E ela tá vindo meio agachada, meio curvada e assim, correndo atrás da Grace. E é de fato terror. Mas não me lembro o Mr. X, me parece muito mais Jack Baker. Resident Evil 7. Claro, é o diretor do Resident Evil 7, que também é o diretor do Resident Evil 9. É um bom diretor. Mas, de fato, eu acho o status perseguidor do Mr. X, nosso querido T-002, ou T-03, não, T-003, T-002, é o Tyrant do Resident Evil 1, e o T-003, esse de fato é o Mr. X. Eu prefiro a gameplay de Mr. X do que a do Jack Baker, mas é interessante. バイオハザードレクイエムは、シングルプレイか Single player. Não tem modo online. Ah, mas vai contra o que a maioria dos jogos tá. Foda-se! Resident Evil clássico, raiz, sempre foi single player. E sempre foi bom. Ah, mas poderia ser multiplayer? Poderia. Não vejo nada contra. Já me acostumei com Resident Evil 5, Resident Evil 6. Mas em matéria de horror, o que parece que eles estão focando pelas falas do Masashika Kawata, que é o produtor, é o foco terror. Então, assim, não tem muito terror no multiplayer. Então, single player faz sentido. かつ、オフラインのゲームとなってます。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容に仕上がっているんじゃないかな。 Jogabilidade. Assim, não dá pra você ser um ninja, sei lá, como o Leon, como o Chris e muitos outros personagens que já são, sabe, velha guarda da franquia. Não dá pra você ser um ninja sendo esses personagens. Então a jogabilidade ela tem que arremeter alguém mais amador. E nesse caso a Grace, que é analista da FBU, sabe, a parte administrativa, ela não é tão focada em ação. Diferente do Leon, diferente do Chris, diferente de uma Shiva, diferente do que seria a Helena Harper ou o próprio Jake Miller, que é o filho do Wesker. Esses caras são full action. Então faz sentido a jogabilidade ser mais focada no terror. なと思ってます。 今回の主人公は FBI 捜査官グレース・アッシュクロフト。内向的で怖がり。 Pô, acabei de falar. Grace Ashcroft.
Ela é introvertida, se assusta facilmente, ela é um analista da FBI, ela não é agente de campo. Tem treinamento? Tem. Pode agir com agente de campo em eventual necessidade? Pode. Como é no mundo real. Mas não é a praia dela. E ficou, de fato, um bagulho muito interessante. Aqui, assim, só pra gente ver a imagem de como ficou a boneca da Alyssa aqui, né? A Alyssa, não, desculpa, a Grace. Eu tô confundindo com a mãe dela. Cara, tá lindo, tá bem feito, o traje tá interessante. Lembra muito a Rose Winters, mas tem um pouquinho de Jill Valentine nesse rostinho aí, dá pra sentir. E assim, um personagem que, em design, ótimo, tá perfeito. Ah, mas é porque ele é loirinho, ele é claro. Não, que se foda, mas tá bom, parece com a mãe dela. Condiz com que tem a narrativa. Esse é o importante. Tem que condizer com a narrativa. Vambora. バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラ。 Ô, querido, deixa eu falar um negócio. Presta atenção. Senhor diretor que não vai assistir esse vídeo, mas eu vou dar o recado como se você fosse ver. Queríamos alguém que experimentasse o terror da mesma perspectiva de quem está jogando. Isso é uma premissa falsa, querida. O cara que vai jogar o Wrecken, que é velha guarda, já jogou Wrecken, jogou Outlast, jogou Silent Hill, jogou toda a porra de terror que você imaginar. A maioria dos caras é isso. E ele não é exatamente um amador no terror. Assim, de fato, do tanto que eu joguei Silent Hill, ai, mas os bichos vão vir de seus traumas, não sei o que. Vai ver uns bagulho grotesco, porque mentalmente eu não sou lá um sinônimo de saudável, de mentalmente perfeito. Não, tenho todos os meus males, todo... gripe batendo. Deu todos os meus males, todas as minhas preocupações, os meus traumas. Se eu fosse pra Silent Hill, fosse um protagonista de Silent Hill, eu tava fudido. Mas, pra mim como jogador, Silent Hill 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é um passeio no parque. Como jogador, a gente não tá na mesma perspectiva da Grace. Você que jogou Resident Evil desde o primeiro e o 0 até agora, você não é um leigo. Você não vai tomar susto tão facilmente. Não simplesmente, tomei um susto. Não, não vai ser assim. Vamos lá. キャラクターを狙っています。物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは Sempre pensamos em fazer Leon de protagonista. Que é o rumor que o Dusty Golem soltou, que o Leon seria o protagonista do nono título da franquia. Mas de fato não é exatamente o protagonista. E nesse ponto eu fico até um pouco preocupado, porque o Dusty Golem praticamente garantiu que o Leon era o protagonista principal, que a Grace até teria alguns papéis secundários. Pode ser um belíssimo bait da Capcom. Pode. É isso. Não boto minha mão no fogo. Mas de fato ele é um protagonista. Não ia sentir esse medo que ele está descrevendo. 実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよな。 Ninguém quer ver o Leon se assustando com qualquer coisa. Ouviu, galera dos filmes live actions de Resident Evil? Ai, bem-vindo a Raccoon City, vou botar um Leon indiano meio besta. Ele era novato. Nem no Resident Evil 2 clássico, nem no remake o Leon é frouxo que nem ele é nos filmes dos
de live action, não. Mas graças a Deus esse diretor tem alguma noção de que o Leon não se assustaria facilmente. Não adianta você fazer o Resident Evil 9, 10, 11 com o Leon e querer botar um terrorzão do caralho, porque ele não vai se assustar facilmente. É um cara muito bem treinado, é um cara muito bem preparado. Ele não tá pronto pro horror. っていうのがやっぱりありましたけど。ファーストトレーラーご覧になって分かるようにグレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ高揚感であったりとかうっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えな。 Obrigado, dona Capcom. Eu precisava muito disso. Primeira pessoa para quem gosta de primeira pessoa, terceira pessoa para pessoas como eu que gosto de jogar em terceira pessoa. Eu sempre gostei de jogar em terceira pessoa. Não só Resident Evil, outros games. Por exemplo, eu sou um exímio viciado na franquia Ace Combat desde o primeiro Ace Combat 1. Zerei 1, 2, 3 Electro Spear, 4, 5, The Belcon Axe uso 0, 6 eu não gostei muito, então eu não zerei. 7, que é um dos Ace Combats mais fantásticos de jogar, mas de fato, com um simulador de avião pilotando um jato, eu nunca gostei de jogar em primeira pessoa, mesmo simulador de avião. Jogos de corrida da Need for Speed, ou por exemplo, Gran Turismo, não sou o cara que joga em primeira pessoa. Não gosto de jogar em primeira pessoa. Para mim ter a ideia de trocar entre uma parte ou outra, em qualquer momento, ótimo. Desde que a câmera seja bem feita. Eu espero uma coisa à la Resident Evil 4 Remake do que o que foi no nosso incrível Village. Onde eles mudaram muita coisa na câmera para colocar aquele efeito de terceira pessoa, mas que não ficou tão bom porque não era produzido para isso. Mas agora um jogo produzido para ter as duas câmeras de fato vai ser fenomenal. Vamos continuar. ながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点 Over the shoulder, que é a perspectiva de terceira pessoa aqui, câmera acima do ombro, estilo Resident Evil 4. Resident Evil 4 Remake principalmente pela forma de posicionamento, andamento, processão e tal, tipo de perguntas. E sim, eu gosto de jogar assim e eu acho que dá pra tomar muito susto jogando assim. Vambora. というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。 滅菌作戦以降30年近く経つんですけども Cerca de 30 anos, não são 30 anos exatos, ou seja, 98 o jogo não se passa em 2098, 2091, 1998, 2098 é foda, ai caralho, ai, o que eu fui ajudar? Quase 30 anos depois, então é muita coisa que aconteceu. ゲームの舞台として登場します。 その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティで起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。 ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレラをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザード
レクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。O título Wrecking é uma homenagem àqueles que já se foram em Raccoon City. Eu acho maravilhoso, apesar de ser difícil de conduzir um busão nesse nível, né? Alguma coisa assim, com bastante gente pra se evadir de Raccoon City. Mas é uma boa ideia, eu acho legal. E esse Wrecking indica que muita gente que a gente acha que tá morta vai estar vivaça. Então bora. グレースの母親は大きく方針を転換してですね、実写映画を目指すというところで Further interviews with the creators that didn't fit into today's presentation. Só finalizando aqui o restinho do vídeo. Creators that didn't fit into today's presentation will be released today on the Resident Evil portal. Register your Capcom ID to see the rest. ラクーンシティっていうところは基本触っちゃいけないもんだと。Opa! Material interessante aqui. Então, assim, tentei entrar no Resident Evil Portal, fazer o cadastro da Capcom ID, mas o site tá meio derrubado, porque é o seguinte, muita gente acessou isso ao mesmo tempo. Então, assim, não é fácil. Muita gente logou, muita gente acessou, eu não tinha cadastro. E nem pra fazer o cadastro tá dando certo. Então, eu sei disso porque eu dei uma pesquisada e vi alguns youtubers que também tem o mesmo problema. Por enquanto, eu não vou conseguir trazer mais as referências que os produtores referiram nesse vídeo aí. Mas assim, continuo empolgadaço. Ah, quem é o cara do capuz? Não é o Leon. Ah, é o Wesker. O Wesker é muito complicado. Tem Alex Wesker, Albert Wesker. Tem mais um monte de mini Weskers que deram errado, que poderia ser qualquer um. Mas talvez não seja. De qualquer forma, o mistério continua. Então eu vou pedir o seguinte: deixa o like, curta, comenta, compartilha. Ah, mas eu tenho, sei lá, não gosto de ficar recebendo. Tu não põe o sininho, mas se inscreva, caralho. Siga o dragão. Valeu, pessoal. Até quando a gente conseguir mais informações, eu trago mais informações pra você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o dragão. Valeu!